Econômica atinge combustíveis e dificulta negócios e também empregabilidade. Quais os motivos para esse aumento da gasolina? Seria o dólar ou a crise política? A gente vai discutir hoje aqui no programa. Ofensiva por mega reforma eleitoral fracassa. Para 2022, eleitores só poderão contar com mudanças pontuais. E o que pode mudar para os empregados e também os consumidores com as privatizações da Eletrobras e dos Correios? É isso, contamos muito com a sua participação por aqui via Twitter, sempre participando do nosso programa, comentando tudo o que a gente vai discutir nesta tarde. Usa a hashtag 3 em 1, manda o seu tweet com o seu comentário, a sua participação por aqui é sempre fundamental. Produção, vamos nessa, são 5 horas da tarde praticamente, está na hora da gente começar o 3 em 1. 3 em 1. Vamos nessa então, gente, porque olha só, em um ano o preço da gasolina subiu 39%, o etanol 62%, o óleo diesel 28,2%. O último reajuste foi de 8,89% anunciado pela Petrobras após 85 dias de preços estabilizados, 22 centavos a mais para o bolso do consumidor brasileiro. O presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, declarou que a empresa não vai atuar para assegurar os preços dos combustíveis no país. A culpa então fica por conta dos preços do barril do petróleo no mercado internacional e da cotação do dólar no Brasil. A elevação do dólar pode ser parcialmente relacionada às crises políticas enfrentadas no Brasil recentemente. Seria esse um sinal de uma crise sem fim que a gente tem? Vamos discutir isso então com os nossos comentaristas. E falando de economia, eu tenho que colocar aqui em primeiro lugar o nosso Rodrigo Constantino, que é economista, que conhece do tema. E esse tema, consta no Brasil, sempre foi um tema que foi muito levado para uma área mais populista, Aquela coisa do aumentou o preço da gasolina, vou intervir, o Estado vai lá, faz a sua intervenção, diminui o preço, mas a conta sempre chega no final, Sempre chega, Paulo. Boa tarde a todos. Pois é, a tentação populista, ela é muito constante no nosso país. Nós temos aí pré-candidatos mais alinhados com a mentalidade de esquerda, como Ciro Gomes, Lula e outros, que acham que já tinha que ter dado uma marretada ali no preço da Petrobras. Isso seria um grave equívoco. Veja, o petróleo, como você mesmo já mencionou, uma commodity internacional, usada no mundo inteiro, ela saiu de $15 o tipo Brent, por exemplo, que é um dos mais importantes nas cotações do mundo, para $30. Ela dobrou de preço no mundo inteiro. Isso tem a ver com o quê? Isso tem a ver com a pandemia, com a disruptura das cadeias produtivas. Um container da China custava $2.000 antes da pandemia, custa $20.000 hoje para levar qualquer produto de um lugar para o outro, e também as ações dos bancos centrais que inundaram os mercados de liquidez. Isso tudo pressionou também os preços, principalmente de commodities, mas de vários produtos para cima. Então nós temos um fenômeno global, totalmente global, e aí vem essa mentalidade de que o Brasil pode se desligar do mundo. Dane-se o que acontece na Bolsa de Roterdã. Isso é uma balela, isso é de uma ignorância econômica atroz, Veja, já tentaram fazer isso antes e a gente pagou um alto preço, com esse tipo de populismo. Então, a Petrobras tem que seguir o preço internacional, ela vende um produto que é uma commodity internacional e, aliás, nem era para existir uma Petrobras estatal. Essa pressão política existe por conta disso. Temos que olhar onde escorregamos, não onde caímos. Nos Estados Unidos, que o preço também subiu muito nas bombas, por exemplo, é melhor do que a alternativa. No Reino Unido tem fila porque falta produto. Na China temos produções paralisadas, inclusive da Toyota. Então, nos Estados Unidos, que também subiu muito o preço, não existe uma Petro USA. Existem mais de 30 empresas do mundo inteiro competindo livremente aqui para exploração, refino, distribuição de produtos derivados do petróleo. E é assim que deve ser. É o livre mercado que funciona. Aliás, começou assim na Pensilvânia, quando o Edwin Drake fez a primeira prospecção lá ainda no século XIX. Então, esse setor, ele progrediu tanto nos Estados Unidos porque ele tem dinamismo do setor privado. Veja que revolucionaram com o fracking, com o shale gas, com várias tecnologias modernas e permitiram com que os Estados Unidos se tornassem menos dependentes
por exemplo, do Oriente Médio. Isso tem uma mudança geopolítica importante. Olha o que acontece com a Venezuela, cheia de petróleo. Não é exemplo para nada. Então temos que parar com esse tipo de tentação populista. Infelizmente, quando a gente olha todos os candidatos de esquerda falando isso, a gente tem calafrios e agradece o fato de que o Bolsonaro está lá resistindo bravamente a esse tipo de tentação muito, muito equivocada. Agora, Piperno, essa conversa nossa, esse debate sobre a alta dos preços, a inflação, ela também é muito politizada, né? Mas eu acho que é importante a gente sempre fazer um debate que seja absolutamente honesto aqui, elencando os pontos, porque no mercado internacional a gente vê isso acontecendo, né? A gasolina está cara no mundo inteiro. A inflação hoje ocorre em diversos países do mundo, não é algo apenas relacionado ao Brasil. Mas se a gente pudesse fazer uma análise aqui no programa, Piperno, onde é que você acha que o presidente da República pecou e contribuiu para esse aumento? Mas, obviamente, não querendo aqui fazer aquela generalização que por muitas vezes a gente vê de que a culpa é 100% do Bolsonaro, porque eu acho que isso seria um debate pobre da gente fazer aqui no 3 em 1. Claro, Paulo, seria paupérrimo, aliás, não é essa a questão. O barril do petróleo, em abril do ano passado, ele custava $24, barril do petróleo Brent. Hoje na semana passada, ele fechou em torno de 80, 81. Então, é óbvio que esse aumento de mais de 200%, ele, de alguma forma, seria repassado não só pela Petrobras, mas por todas as empresas petroleiras do mundo, né? E em alguns países o impacto seria maior, em outros um pouco menor, né? Enfim, no Reino Unido, por exemplo, que o Constantino citou, há também a questão da falta até de caminhoneiros, porque hoje há um déficit de caminhoneiros para fazer esse transporte, porque muitos, depois do Brexit e a partir do início da pandemia, voltaram para os seus países de origem, a ponto, inclusive, do exército britânico ter convocado lá, enfim, militares para dirigirem, nessa fase inicial, 150 caminhões, e depois a tendência é que isso aumente mais. Então, é óbvio que o impacto, ele se verifica no mundo todo, ele se alastra no mundo. Então, seria demagógico demais alguém chegar e falar assim, bom, a gasolina aumentou só por culpa do Bolsonaro. Obviamente, não é o Bolsonaro, como ele ainda não faz parte da OPEP, que acaba, de certa forma, ditando as cotações mundiais. O problema é que economia também, ela não depende apenas de fatores técnicos e de mercado, ela também depende de alguns fatores psicológicos. Eu me lembro, por exemplo, que há mais ou menos uns 15 dias, o ministro Paulo Guedes falou, bom, de fato, a política está contaminando a economia, e isso impacta o dólar. Ora, a variação cambial é um outro componente importante desse sistema de preços, né? E é óbvio que alguns momentos de instabilidade que o presidente gera na sua retórica, às vezes não muito racional, acabam, obviamente, levando intranquilidade para o mercado. Essa intranquilidade também acaba sendo repassada, não só para preço, mas, por exemplo, em variação cambial. Isso é uma coisa bem óbvia. Agora, também não adianta ficar só brigando com governadores e jogando a culpa neles para tentar cortar na base da força, na barra, o ICMS, porque os governadores não vão ceder essa queda de braço. Então, aí, é importante que o discurso seja claro e honesto. Não adianta o general Luna, por exemplo, citar só a questão do ICMS como responsável por essa elevação de preço. Ele tem que jogar as claras, ele tem que mostrar o que acontece no mercado internacional, o que acontece na variação cambial e, pegando carona no que disse o ministro, na análise que fez o ministro Paulo Guedes, mostrar que não adianta levar atenção à política porque isso só piora as coisas. E aí, Paulo, eu me lembro de um bem-sucedido arranjo econômico que foi feito no Brasil, lá no governo Collor ainda, na questão, por exemplo, dos automóveis. Era um momento em que o preço dos automóveis estava muito elevado, as greves eram constantes porque também os metalúrgicos eles queriam elevação salarial. O que foi feito naquele momento
algo que parecia impossível. O governo Collor conseguiu levar para a mesma mesa de negociação a CUT, a Anfávia e o próprio governo, além dos governos estaduais, para que cada um pudesse ceder um pouco e aí, então, a corrente voltasse a ser reconstituída. É algo, porque política existe para isso. Política existe exatamente para resolver conflitos. E parte dessa brusca elevação de preço, ela decorre da má política que é feita no Brasil. Agora, Bruna, pensando em âmbito eleitoral, nas eleições de 2022, como é que você vê, né? Ao mesmo tempo que nós temos um ano para as eleições do ano que vem, é pouco tempo, é muito tempo, isso vai afetar diretamente numa possibilidade de reeleição do Bolsonaro? Como é que você enxerga esse assunto no âmbito eleitoral? Bom, é claro, né, que eleitoralmente, quando o custo de vida sobe, a população fica insatisfeita, mas eu acho que a gente tem que anotar dois pontos aqui, né? A gente viu aí recentemente o Bolsonaro falar em discursos, nós somos autossuficientes em petróleo, mas é um discurso um pouco complicado, porque 30% da gasolina que a gente põe no carro, no posto de combustível, é proveniente da importação do produto, porque o mercado, ele tem uma lógica própria, né? Não importa se o Brasil é autossuficiente, você pode ter uma série de produtores que importam produto também. E justamente porque a Petrobras, ela tem uma produção, ela faz parte dessa cadeia internacional, como o Constantino explicou muito bem. Então é óbvio que nós estamos sujeitos à flutuação, mas como falta ao brasileiro médio uma noção clara de como a economia global funciona e como sobram narrativas dos adversários políticos, né, para se explorar eventuais fragilidades econômicas do momento para jogar na conta do presidente, isso ocorre em ano eleitoral, é muito provável que esse aumento do custo de vida seja explorado como incompetência política do Bolsonaro. O Piperno acabou de mencionar que justamente a, digamos, inabilidade do Bolsonaro para sentar na mesa e fazer acordos estaria por trás desses problemas econômicos. E não, se a gente for ver na prática, de maneira factual, o que aconteceu para que o custo de vida fosse lá para cima e essa elevação da gasolina, que tem a ver com a elevação internacional do petróleo, doesse tanto no nosso bolso. O problema é que o custo de vida subiu por causa da inflação, que foi decorrendo do auxílio emergencial. Não era para ter feito auxílio emergencial, não é isso que eu estou dizendo. Mas há um preço, né? A conta sempre vem. Sempre que você for fazer qualquer tipo de política em que o Estado distribui dinheiro, não importa por qualquer razão, o Bolsonaro vive dizendo, não, mas é porque senão teria sedição, a gente teria um caos e tal, talvez, né? Contudo, o que é que a gente tem? Qual que é a consequência? O custo de vida vai lá para cima. E aí a vida, de maneira geral, fica difícil, porque a gasolina subindo internacionalmente e o custo de vida no Brasil estando mais caro, a penalização, quem paga, né? Quem paga o pato é o consumidor. E, evidentemente, que não é isso que será dito no ano eleitoral. O que será dito no ano eleitoral é isso que o Piperno, por exemplo, acabou de falar, que o Bolsonaro não é capaz de governar e que ele é responsável, por exemplo, pelo aumento do custo de vida, quando, na verdade, a pandemia, auxílio emergencial para evitar problemas maiores, acabou gerando um aumento de inflação e com o petróleo alto internacionalmente, isso doeu em dobro no bolso do consumidor brasileiro. Isso vai ser explorado ao longo das eleições. Já vejo aqui o Constantino e o Piperno pedindo a palavra, o Piperno discordando aí dessa fala da Bruna, mas o Consta pediu antes, e Consta, eu já quero emendar justamente te perguntando sobre isso, né, que a gente está conversando. Qual que é o impacto eleitoral dessa história? O Piperno traz que essas falas do Bolsonaro geraram instabilidade e que isso, de alguma maneira, também contribuiu para esse aumento nos preços. Você vê assim também? Não, eu pedi a palavra exatamente por conta desse ponto, Paulo. Eu acho que é muito importante esclarecer, né, que a única parcela do aumento que poderia ser atribuída de alguma maneira dentro de uma narrativa ao presidente Bolsonaro é a tensão política que pressiona o câmbio. Mas isso, qualquer pessoa que está atenta e acompanhando sabe que não é culpa do Bolsonaro. É culpa de um Supremo Tribunal Federal, por exemplo, que prende de maneira arbitrária deputado bolsonarista, né, que avança contra o governo em mais de 100 medidas que têm cunho político, né? Declarações de ministros do Supremo que parece
parecem declarações da oposição, ou até pior, né, de uma oposição raivosa, né, que chama o presidente por certos rótulos dedicados e reservados apenas aos piores tiranos da humanidade, né? Então, essa postura ativista do nosso Supremo, isso obviamente elevou bastante o grau de tensão política no ar. E, além disso, a gente sabe, né, que tem uma CPI circense relatada por Renan Calheiros, presidida por Omar Aziz, que virou bastião da ética e os responsáveis aí pelo monopólio da preocupação com as vidas humanas no país nessa pandemia, que é tudo uma palhaçada. Então, a gente sabe que tem, assim, as figuras os monstros do pântano, como diz o ministro Paulo Guedes, que estão agindo de alguma maneira para voltar ao status quo ante. O que é isso? Voltar àquilo que existia no Brasil antes da chegada não prevista de alguém como Bolsonaro ao poder, né? Estamos há mais de 1000 dias de governo sem escândalos de corrupção no governo federal. Conversem com qualquer grande empresário e eles vão relatar essa mudança nos seus respectivos setores. Eu já conversei com vários e sei que as coisas estão mudando, né? Então, tem muita gente que estava acostumada ali com o Brasil de antes e não está querendo esse tipo de mudança, né? Já produz até pesquisas aí para dizer que o eleitor acha que Lula será o grande responsável pelo combate à corrupção no país. Quer dizer, o meme já vem pronto no Brasil hoje, né? Então, essa turma quer o quê? A volta da roubalheira, a volta dos esquemas antigos e tudo mais. E o Bolsonaro está como ali uma pedra no caminho, está atrapalhando, está incomodando isso. Então, isso fez a tensão aumentar. Se ao menos a gente tivesse um presidente de esquerda, corrupto, né, que sentasse à mesa para distribuir tudo como nacos para esses feudos partidários, em vez de ter um ministério eminentemente técnico, como ainda tem, apesar de necessidade de governabilidade e se proteger de impeachment, né? Então, a gente, claro, tem gente ali do centrão fisiológico que está mais perto do governo hoje, mas ainda não vimos, a verdade é essa, um impacto, uma guinada absurda nesse governo que remetesse àquilo que tínhamos antes. Então é isso que essa turma está querendo e isso que elevou a tensão política no país, a perseguição e a tentativa até mesmo golpista de derrubar o presidente. Então, Paulo, a resposta é não. A tensão política tem um fator, sim, pela pressão no campo, mas não, isso não se deve a Jair Bolsonaro e sim ao próprio sistema lutando para expelir aquela areia incômoda que entrou na engrenagem e eles não estão gostando muito dessas mudanças. Piperno, no que você discorda do que você acabou de ouvir? Não, basicamente de tudo, até porque, a começar pela história da corrupção, né? Aliás, na semana passada, o TCU suspendeu alguns contratos, aliás, muitos contratos relacionados aí ao tratoraço. A CGU já tinha feito algo semelhante com outros contratos também assinados aí dentro também dessa história do tratoraço, que é um outro capítulo muito mal cheiroso e que a gente tem que olhar com um pouco mais de atenção. Agora, o petróleo, o dólar, a variação cambial, ela vem ocorrendo desde o começo do governo, e nem estou dizendo aqui que tudo isso seja culpa do governo. Começou lá com 3,80 e alguma coisa, agora está na casa de 5,40 e tal, uma variação muito grande e que é óbvio que isso impacta todos os preços. Agora, lá atrás, quando estava 3 e pouco, 3,90, 4, 4,10, por exemplo, ainda não havia CPI. Então, esse fator de tensão política, ele ainda não pairava no nosso ambiente. Assim, o atrito frontal, né, aberto com o Supremo e também com o TSE, ele também não data desse momento, ele começou um pouco depois. Agora, o problema é que, desde sempre, o presidente é, sim, um fator de tensão. Ele briga com todo mundo, até porque ele precisa da tensão como método. Enfim, o presidente não consegue governar num ambiente de calmaria, aí num céu de brigadeiro. Ele é um personagem tenso e que a carreira política dele, principalmente a carreira política recente, se dá à base do conflito. Então, é óbvio, como aliás, apontou o diagnóstico do ministro Paulo Guedes, que esse tipo de tensão faz muito mal
para a economia. Aliás, não precisa ser, sabe, nenhum prêmio Nobel de economia para saber sobre isso. Então, é claro que eu nem estou dizendo que o presidente seja um total inepto, que o presidente tenha feito tudo, enfim, tudo errado. Talvez a Bruna tenha entendido mal o que eu disse. O que eu estou dizendo é o seguinte: o presidente tem mecanismos políticos que ele poderia, sim, utilizar para chamar os outros players, os outros atores, à mesa para se buscar uma solução. Ele não tem, o que ele não tem até agora é esse poder de iniciativa, porque política serve para isso também, para você chamar os seus adversários, para você chamar a sua oposição exatamente para se buscar uma solução quando você tem problemas aparentemente insanáveis. Se esse atrito, se esse choque continuar até o final do governo, daqui a pouco a gente não vai falar de gasolina a quase R$7. A gente vai falar de gasolina a R$10, de quilo de contrafilé a 100, de gás a 200, porque vai haver uma explosão de preço. A gente vai voltar ao que acontecia, por exemplo, lá no final do governo militar, com 200% de inflação ao ano. E é óbvio que isso não é bom para ninguém, e nem mesmo para a oposição, até porque a oposição está cheia de candidatos a governos estaduais buscando aí reeleição. Ou será que a gente acha que eles não vão pagar essa conta também? Bruna, o Piperno diz que o Bolsonaro não apresenta essa solução. Ele apresenta ou não apresenta? Olha, é que o Piperno falou tantas coisas contestáveis que eu tenho até dificuldade de saber por onde começar, né? Mas, de qualquer maneira, o ponto é o seguinte, quando você tem um diálogo, você depende de duas pessoas debatendo com honestidade. E a mesma coisa acontece no âmbito da política. Para que duas pessoas cheguem a um acordo por meio do diálogo, as duas têm que estar interessadas numa solução. E há, sim, uma diferença crucial entre o Bolsonaro e muitos outros atores da política nacional. O Bolsonaro, de fato, é um patriota que quer ver o Brasil bem. Disso ninguém pode tirar dele. Ele, de fato, tem a intenção de deixar um Brasil melhor do que aquele que ele pegou. Agora, o mesmo, será que a gente pode dizer de todos os seus adversários políticos que penalizam o Brasil em nome de uma possibilidade de vencer numa rivalidade eleitoral com o presidente Bolsonaro? Esse é o que a gente vê, isso que é muito complicado. A gente percebe no Brasil que a política ela é tão descolada da realidade da população que muitas lideranças preferem jogar o Brasil na lama para ter alguma chance contra o presidente ano que vem do que para trabalhar para compor uma solução. Isso que a gente vê. E eu não sei como que deve ser você ser um presidente da República, ter a possibilidade de chamar para conversar e falar, caramba, eu vou chamar para conversar aqui pessoas que estão apunhalando pelas costas o povo brasileiro em nome de seus projetos de poder. Então, esse é o problema. Então, o Constantino, ele falou muito bem, né? Existe um problema real de instabilidade política no Brasil, mas por quê? Porque a maneira como o Bolsonaro trabalha e o tipo de intenção que ele tem como liderança política é radicalmente distinta de um establishment completamente podre e completamente dominado pelos projetos de poder e pelo tipo de aliança baseado na hipocrisia e baseado na total indiferença às necessidades do povo brasileiro e aquilo que o povo brasileiro deseja para si próprio. A gente tem um presidente que está do lado do povo e uma série de outros agentes que continuam descolados da realidade. Eu não sei que tipo de acordo a gente chega com interesses e com maneiras de ver o Brasil tão diferentes assim. Muito bem. Constantino Piperno, podemos mudar de assunto ou vocês querem fazer mais algum complemento? Por favor, Consta, você quer fazer mais algum complemento, Piperno? Não, eu concordo com o que a Bruna disse agora e a gente vê essa realidade que ela está descrevendo nas ruas, né? A gente viu o que aconteceu dia 7 de setembro, famílias inteiras, verde e amarelo, gente com patriotismo e de forma ordeira e pacífica, indo defender a Constituição, a liberdade, e o próprio governo, que é alvo de ataques absolutamente desonestos, né? Por figuras sem nenhum caráter, nenhum patriotismo. E a gente viu as algumas, né, as várias tentativas da oposição, da terceira via, da esquerda, o Lula que vai ou não vai, porque tem até ele medo de se comprometer, porque sabe ou teme que pode ser um fiasco, como de fato foi
Então a gente vê, né, que essas pesquisas aí que apontam o Lula como favorito com 394% de chance de ganhar no primeiro turno, né, e que é o homem que vai combater a corrupção, a gente tem que rir, né, porque é piada pronta. A gente não enxerga essas pessoas, sabe por quê? Porque elas não existem. Aí vem os militantes depois de redação falando assim, não, mas é porque são invisíveis, porque a maioria silenciosa que... Ah, tá bom. Por que o Lula não pode mais sair nas ruas, gente? É porque ele só é querido em boca de fumo e academia, né? E sala de aula, né? Com professor marxista e redação de jornal, claro. Não podemos deixar isso de fora. Saiu dali, vai para o povo... Seu Zé e Dona Maria não querem saber do corrupto que destruiu o Brasil, né? Piperno, para a gente fechar. A bolha de Miami está realmente te desconectando muito aqui da realidade do Brasil, porque, afinal de contas, o que as pesquisas mostram é uma realidade um pouquinho diferente. E, aliás, ele já ganhou 4 eleições para presidente, né? Enfim, não é exatamente o que alguém que mora em a avaliação que alguém que mora em Miami faça que vai realmente apagar isso tudo. Bom, é que de qualquer forma, vamos lá de novo, né? Quer dizer, eu acho que ele não consegue... Dilma é Lula. Dilma é Lula, ganhou 4 eleições, você disse. Então vamos lembrar sempre que quem destruiu depois de vez o Brasil foi o Lula, né? Porque Dilma é Lula, Lula é Dilma. Aliás, era o slogan de campanha. Exatamente, ganhou a candidata que ele apoiou, né? Que vocês chamavam de poste, ele conseguiu eleger o poste. Então, eu acho que não é muito inteligente ficar aí menosprezando as chances eleitorais dele e o que apontam as pesquisas. Mas a questão não é essa. A questão que a gente estava falando exatamente de... Aliás, você falou também em 7 de setembro de manifestações ordeiras e democráticas. Tem gente que saiu de casa, mas não foi exatamente por conta de pauta democrática, porque fechar de 1 milhão de pessoas, expulsar mais de 1 milhão de pessoas, você vai ter de tudo, Piperno. Vai ter uma minoria barulhenta sempre. Na manifestação de vocês, que não tem quase ninguém, a gente conta com o dedo, as pessoas, tem gente com placa pedindo ditadura do proletário, né? Enfim, a de vocês tinha gente pedindo, por exemplo, AI-5 de volta, estado de sítio. O próprio presidente insinuou isso, né? Quer dizer, não vou se mexer no saco, não jogo mais dentro das 4 linhas. Ele falou isso, chamou ministro do STF de canalha. Tem gente então, que não quando ele vai numa manifestação e chama um juiz de canalha, é óbvio que isso tem um impacto no mercado. Muito bem, Bruna Torlai pedindo a palavra. Deixar claro para os nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham por imagens, que eu não moro em Miami, que eu estou aqui em São Paulo, que eu estou vendo todas as manifestações, que a minha leitura da realidade de quem está assim dia a dia conversando aí com o meu concidadão brasileiro na padeira da esquina, e ela é muito próxima da leitura da realidade que faz o Constantino aqui, ó, do Brasil mesmo. Muito